mexo muito com direito de família também, divórcio. E esse é um caso de uma avó que o que aconteceu na família? Era uma doméstica, então ela faz costuras, salgadinhos, e conseguiu formar uma filha médica, um filho engenheiro, e o outro também está fazendo engenharia. E aí, assim, para a filha poder dar os plantões, ela já é formada, deixava dois filhos com a mãe. Daí, natural, né? Deixava a mãe dela. É. Aí, o que que aconteceu? Num determinado momento, ela foi construir a casa dela. E o tio dela, irmão da mãe, é pedreiro. E aí começou a trabalhar para ela. Tiveram um desentendimento. A filha com o tio. A filha vira para a mãe e fala assim: você tem que brigar com o tio. Eu disse, não, eu não vou brigar com meu irmão. É entre vocês, resolvam, né? O que que ela fez? Ah, então tá bom, a senhora está do lado dele, então não deixa a senhora ver mais os meninos. Faz 3 anos que eu estou brigando nesse processo, chama-se ação avoenga, que é o direito da avó de visitar os netos. E faz 3 anos que ela está fugindo de mim. Eu falo assim, por ser médica, cada hora ela inventa um atestado diferente. Aí foi em outubro do ano passado, eu consegui fechar um acordo, horrível, mas um acordo, para que a visita acontecesse hoje. Então, quase 4 meses depois. Para que ela tivesse tempo da psicóloga, preparar os meninos. Os meninos foram criados pela avó. Não tinha que preparar os meninos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pelo bom entendimento, né? Gente, bati daqui lá, saí de casa às 6 horas da manhã, porque estava marcado às 10 da manhã. Só que assim, sabe quando tem aquele pressentimento? No dia que eu fiz o acordo, eu ainda virei para o juiz. Excelência, esse acordo não vai ser cumprido. Você, não, nós temos que, né, ponderar, vai dar tudo certo. Falei, então tá bom. Então não falei mais nada. Gente, fui lá, era às 10, cheguei às 9h20. Posso chegar mais cedo, justamente para não ter nenhum tipo de problema. Trancado o portão. Toca o interfone e ninguém sai. Tinha o nome, porque assim, quem marcou lá em São José dos Campos foi a própria mãe. Então não foi a minha cliente que é a avó, foi a mãe. Obrigado, querido. Foi a própria mãe que marcou. Ela falou que tinha que ser uma psicóloga da confiança dela para não afetar as crianças. Beleza. Então, ficou de responsabilidade dela determinar o dia, a hora e aonde seria. Eu só tinha que ir lá. Era essa a minha obrigação. Aí, tinha o nome da psicóloga. Eu falei, bom, vou ligar. Liguei. Atende a psicóloga. E ela deixou na internet o telefone dela. Eu pesquisei o nome dela na internet, já deu o número do celular dela. Ela atendeu, falei o nome com ela e tal. Olha, eu estou com a consulta das 10. Ela, que consulta? Olha, eu estou aqui por uma ordem judicial, por uma visita do caso, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Ah, doutor, hoje eu não atendo. Estou aqui com meu filho e hoje não é dia de eu atender na clínica. Eu falei, não, a culpa não é sua. Quem indicou foi a sua cliente, o horário, nós estamos aqui. Eu só preciso comprovar que eu estive aqui para depois ela não falar que eu não vim. Eu não cumpri a minha obrigação. Gente, aí ligo no 90 para formalizar, a viatura foi lá, falou que eles não podiam fazer porque as duas partes não estavam. Para a viatura poder fazer o boletim de ocorrência, as duas partes têm que estar presentes. Então, eu reclamando e ela, a parte reclamada. Como ela não estava lá, você vai ter que ir na delegacia de polícia. Beleza. Peguei o carro, fomos na delegacia de polícia, chega lá. Estou falando para o policial o que estava acontecendo. No meio do boletim de ocorrência, quem chega? A mãe. Para fazer um boletim de ocorrência que eu não tinha ido lá. Eu olhei aquilo, falei, agora? O Código de Ética fala que, como ela tem advogado, eu não posso falar com ela. Teria que ser através do advogado. Ela falou, mas, gente, eu estou aqui, o advogado dela não está aqui, eu vou ter que falar com ela. Aí cheguei nela, médica, né? Já usei o pronome ainda. Oi, doutor, vamos resolver, né? O psicólogo falou que hoje ela não pode atender, mas
Vamos para um lugar, vamos ver se a avó consegue ver os filhos. A psicóloga não tinha autorização para falar com o senhor pelo telefone. Eu falei, como não? Se ela foi a psicóloga indicada, ela tem sim autorização. O senhor não esteve lá presencialmente. Eu falei, eu não vou discutir isso. Aí fui, terminei de fazer o boletim de ocorrência e voltamos, né? E é assim, o que ela não queria aconteceu. A avó estava ali sentada, as crianças chegaram, ela segurando, as crianças não irem falar com a avó. Você acredita? Coisa de louco. Sim, eu saí com a expectativa hoje de casa, muito embora meu sexto sentido estava falando que eu tinha que ir, porque assim, ó, quando vocês forem contratados, eu consegui o acordo. Então, o meu trabalho acabou ali. Essa era a minha obrigação, conseguir a visitação, foi estabelecido. Eu não tinha que ir a São José. Eu fui, porque existem alguns casos que vai muito além do profissional. Então, eu falei assim, essa é uma senhora que, por tudo que ela fez pela filha, principalmente, para formar a filha médica, ela contando que à noite, fazendo salgadinho, virava à noite para ter o dinheiro para conseguir pagar a mensalidade. Roupa, costurando. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, é minha obrigação. E dito e feito. Cheguei lá, esse caso para resolver. Aí chega em Itajubá, tem que ir lá, comunicar a juíza. Agora ela conseguiu tudo que ela queria. Mais tempo para a avó não ver as crianças. Só que eu vou ver se eu viro a pedra agora e trago as crianças aqui para o telefone. Vamos ver. Vamos lá. Bom, meninas, eu estava falando ontem sobre a questão, eu vou sentar aqui, fica mais sobre a questão do meio virtual de aprendizagem, falei um pouco sobre a questão de notas. Aí uma aluna mandou uma dúvida para mim, que eu já vou até compartilhar, bem, vontade, compartilhar com vocês. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Cheguei mais cedo, porque tá querendo chover. Bem, fica aí, vamos falar um pouquinho de ABA. Vamos lá. Então, ela mandou uma dúvida para mim sobre uma das formas que eu estava falando do sistema de avaliação, que é o competências para a vida. E ela me disse que no aba dela não estava aparecendo competências para a vida. Vamos ver. Vocês já entraram no portal de vocês? Não. Nenhum das duas falou comigo, não, né? Sobre o aba? Não? Foto de celular, pessoalmente, são duas coisas diferentes. Não fiquem bravas, por favor. Todo aluno. Esse ajuste de horário aqui, eu já falei no primeiro treinamento, mas eu vou falar hoje novamente. Clique em ajuste de horário, porque a disciplina de vocês de quinta-feira, ela é uma disciplina optativa. E agora já apareceram outras. Ó, vocês podem fazer em inglês, mas horário ocupado. Todos os horários aqui ocupados, mas que legal. Por que isso? Então, eu estou tentando entender aqui por quê. Ah, tá. Porque já tem aqui Libras? É. Vamos tirar. Tirar Libras. Ver disciplinas. Ah, sim, liberou. Muito bem. Então, veja, vocês podem. Agora fez sentido. Eu estava falando no primeiro dia de treinamento, que eles falaram que era optativo.
mas só tinha empreendedorismo e inovação. Falei, a opção é isso ou isso? Agora tem opções, tá? Então, muito bem. Eu vou deixar aqui para o Libras, porque é o que eu tinha colocado. Vamos aqui confirmar. Sai mesmo do portal. Vamos estudar. Realmente. Tá. É interessante o caso dela, colocar tal competências para a vida. Nesse começo agora, nessas primeiras semanas, pode ser que realmente apresente, né, alguma uma falha em relação a ter as disciplinas todas aqui no portal, não. E como dito, que aí eu peço para a Laís orientá-las aqui como fazer para abrir o chamado, né, e vocês conseguirem ter todas as disciplinas, inclusive competências para a vida. Vamos lá. Hoje, então, a proposta é falar com vocês sobre biblioteca virtual. Eles vão vir, virão, né? Tem que clicar aqui no botão, clique aqui para efetuar o login. O login de vocês é o acadêmico. E aí, o mesmo login que vocês utilizam para entrar no portal do aluno, vocês vão utilizar aqui. Vamos ver se a funcionalidade já está habilitada. Claro. Certo. Bem-vindo, vai vir o nome de vocês aqui. E aí, vocês vão clicar aqui em Minha Biblioteca. Acessar portal. Quando entrar aqui, vamos lá, vocês têm, pelo menos, conforme com os termos, continuar, 3 disciplinas presenciais, além dessa, optativa, que vocês vão poder escolher o que vocês vão fazer. Vamos lá. Eu quero, por exemplo, a aula de quarta-feira que vocês vão ter, aula de manhã, vai ser a aula de Direito Civil, né, com o professor Olivas. Direito Civil, parte geral. O que será que eu tenho de livro sobre isso? E aí, veja, tem vários livros que vocês vão encontrar aqui sobre direito civil. O professor falou que ele estava utilizando o direito civil do Carlos Roberto Gonçalves. Mas aqui eu tenho também Carlos Roberto, Paulo Lobo, tem mais que é o autor. Flávio Cartucci. Vamos abrir aqui o Flávio. Então tem que clicar em abrir o livro. Abrir o livro. Vocês verão que então, terá um menu à esquerda. Então aqui, ó, capa. Se eu for clicando aqui, ele vai me trazendo tudo que eu tenho do livro, tá? Então vamos lá. Eu quero ir direto, professor, no sumário, para saber o que vai ter nesse livro. Ele vai trazer aqui para mim, ó, aspectos gerais do direito privado, introdução, as fontes do direito, a lei, as formas de integração. Professor, então tá. Então eu quero começar a ler. Bom, clico aqui, lei de introdução. Veja, é só rolar o mouse e vocês vão ler o livro da página ou do assunto que vocês quiserem. Professor, esse ponto aqui é um ponto que eu gostei muito, que eu vou precisar lembrar dele depois quando eu estiver estudando para a prova. Vocês podem marcar, ó, até aquela canetinha amarela que a gente normalmente usa, vocês conseguem também marcar o texto que vocês querem. Professor, eu lembro que na aula o professor fez um comentário
E está bem aqui sobre isso. Eu posso clicar novamente aqui, adicionar uma anotação, conforme comentário do professor na aula do dia tal. Vamos imaginar, professor, 28 de fevereiro. Ponto. Salvar. Então, quando vocês vierem aqui, já vai estar o comentário. Tudo isso vocês têm à disposição de vocês. Eu falei de uma disciplina. Ah, professor, eu quero saber sobre a disciplina que eu vou ter com o professor Sérgio Salvador na segunda-feira. Tá? Então, a gente volta aqui. Só sair desse livro. Volto em pesquisar. Eu vou querer, então, sobre teoria geral do direito constitucional. Veja, eu tenho aqui algumas opções. Teoria geral do direito, teoria geral do direito civil. E aí vai depender da obra que o meu professor indicar. Eu tenho várias opções aqui de livros que podem ser, né, utilizadas ao longo do semestre, como eu disse a vocês, de acordo com a recomendação que o professor fizer para vocês. Boa noite. Boa noite. Vocês? Aqui, a Mercedes, ela vem só com os animais, eu imaginei bastante, então. Se for a Mercedes, não ouviu. Não veio. Só animais? Só das. Igual a Mercedes. Tem que trocar carro, cara. Você vai ter que decorar. O que eu faço com esse povo que você escreveu? Vocês não têm lar? Treinamento é para calor. Eu diria que. Vocês são calor? A gente ouviu falar que tinha café. Não tem? Tem um café, né? Vocês acessaram a biblioteca virtual alguma vez? Seja um exemplo. No primeiro período, acessei. Primeiro período. Você estava falando que acessou o seguinte. Acessei, olhei, fechei. Confesso que foi só isso. Muito bem. Quero testar os dois. Eu vou tomar um café. Saí para tomar um café. Saí do Doutores, falem aos seus colegas sobre carreira de sucesso e Clube do Livro. Vamos começar? Não, senhor. Tem gente em casa, né? Tem gente em casa. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que estão em casa, aos presentes aqui. Acho que eu vou começar pelo carreira de sucesso, a minha opinião particular. Uma das partes, acho que mais interessantes do curso. Carreira de sucesso, ele mostra para a gente, de uma maneira muito fácil, as diferentes áreas do direito. Pessoas contam diferentes histórias e a gente começa a se ver um pouco nelas, né? Porque muitas das vezes a gente vê o cara que já atingiu lá o que para a gente é algo inatingível, e aí ele conta história semelhante ao que a gente passa, ou que passou, que está passando. Às vezes começou tarde, às vezes não tinha pretensão, às vezes veio do nada, às vezes veio de origem boa. Então, carreira de sucesso, acho que integra a gente na parte do direito, nas diferentes atividades aí inerentes do direito, do bacharel de direito e tal, de quem conseguiu a OAB. Então, carreira de sucesso, eu acho que uma das partes mais interessantes, eu acho que hoje, até hoje, só no período anterior que a gente não teve mais aula a possibilidade de assistir, porque a gente tem aula na sexta-feira, mas para mim foi uma perda não ter possibilidade de assistir as carreiras de sucesso. Sempre que eu posso, eu assisto pelo YouTube. A maioria das vezes está gravado lá para fazer a gente assistir. O Clube do Livro faz a gente, que às vezes não tem aquele costume, não tem um certo tempo para ler um determinado livro, força um pouco isso. Então, coloca a gente um pouco mais alinhado em relação à leitura de livros, principalmente associados ao direito. E eles chegam ao final, após essa leitura do livro, e a gente tem que apresentar um júri simulado. Você já falou do júri? Então, vou falar do júri também, que na maioria das vezes vem de um livro específico.
Já aconteceu situações da gente ler o livro e aí o júri ser de um outro assunto, mas assuntos que é de natureza pública, a gente sabe, conhece tal, e aí faz essa atividade que é o júri simulado, que é uma atividade que faz a gente praticar algo que em outros cursos é feito lá no sexto, sétimo período, ou às vezes até mais para frente. E a gente faz isso desde o primeiro período. Então, é fazer uma atividade prática de como se comportar no júri, de frente para o juiz, de frente para a testemunha. É a gente onde senta, né? É uma atividade prática que eu acho que faz toda a diferença. E a gente faz isso desde o primeiro período. Então, tira um pouco. E aí, ó, tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais atirado, fala melhor e tal. E isso faz a gente começar a se soltar um pouco mais. Tá? Então, acho que Clube do Livro, Júri Simulado e Carreira de Sucesso, aproveitem cada uma delas. Se tem algo que eu possa dizer, seria isso aí. Tá bom? Bem-vindos aí à turma nova aí também. Já falou, já. Só falou. Tá certo. A sua opinião. O curso de Direito, a nossa não vai. Já que você não precisa. Eu nunca quis. Alguém disse, a mulher que eu vi, jogue para o ano. Boa noite a todos, né? O pessoal está aqui, eu se encontra em casa também. Houve essa missão, né, de representá-los, de participar do resto desse convite. Jovem, Padawan, jovem aprendiz, você pode participar, você pode ajudar os alunos no primeiro período. Eu, de forma alguma, iria me declinar esse convite. Apresentar para vocês, eu acredito que vocês souberam da UNOPAR, né, dos direitos, né, através de outras pessoas, mas eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu sou bacharel em administração, sou policial militar, e sempre tive vontade de fazer o direito, e com o tempo, né, tive essa possibilidade em fazer um curso. Achei que se faria um curso igual aos demais cursos que são oferecidos, né, em todo lugar. Mas o que eu pude encontrar aqui foi uma equipe docente super qualificada, né? Pessoas que realmente se importam com o seu aluno. Com o seu aprendizado. E eu acredito que vocês estão nas melhores mãos possíveis. O que esperar do curso de Direito na UNOPAR? Qualidade, determinação dos professores em ensinar o novo, né, o atual, né, porque os livros de direitos, né, saem todos os dias, as leis já existem há muito tempo, mas o que nós podemos do curso aqui é aprender o novo, o atual, e um curso diferenciado. Aos alunos do primeiro período, né, que procurar, que vocês devem almejar no curso. Cada um vai seguir uma carreira, alguns vão advogar, outros vão fazer o curso de direito para concurso público, outros vão seguir a carreira de docência. Tudo aqui vocês podem aprender, né? Aprender e sair daqui já com profissionais qualificados. Mas o mais importante, que não, ao meu ver, depende de cada um de vocês. Vocês procurarem, né, almejarem de todo o coração o conhecimento. Fazer o curso de Direito o seu melhor curso de sua vida. Porque o diferencial realmente está em cada um de vocês. E no que precisarem, estou à disposição. Possivelmente, a gente vai ter um grupo de WhatsApp. Já estou inserido já. Então, você acabou de confirmar. E o que vocês precisarem, tiver alguma dúvida, alguma matéria, alguma dificuldade, podem me procurar, que eu também vou estar assessorando para isso também. Mas vocês estão nas melhores mãos possíveis, pessoas super gabaritadas, pessoas com experiência internacional, professores já com mestrado, doutorados, enfim, né? Isso aí não é encontrar em qualquer lugar. Abriu tem outra faculdade aqui em Itajubá, né? Tem a nossa concorrente, a FACES também abriu um curso agora, mas o que vocês têm e vão ter aqui não tem nada igual. Não tem.
a equipe do secretariado também, pessoas super acessíveis, né? Que isso é muito difícil. Vocês estão se tratando de pessoas que são família mesmo. Aqui tem um ditado aqui que somos todos uma família. Realmente é o que a gente vê. A gente já está no 6º período, né? Já é o 3º ano caminhando junto. A gente passou por uma pandemia, né? Foi muito difícil. É um curso que algumas pessoas enfrentaram dificuldades financeiras, pessoas que pensaram em desistir, mas seguir em frente. Por quê? Porque realmente é uma família. Então, se sintam acolhidos de verdade. Vocês têm na pessoa do Dr. Regis, um amigo meu, pessoal, mas é uma pessoa super qualificada, é um profissional, realmente um profissional. Tanto no sentido como advogado, como no sentido do coordenador do curso. Então, eu acredito que não tem outro caminho e é um curso de referência na região, né? Onde que eu vou, eu converso, as pessoas perguntam sobre o curso de Direito do Nopar e eu sempre dou as referências que eu tenho. Realmente vai fazer diferença. Eu acredito que todos vocês queiram advogar, quando chegar o período de fazer a prova da OAB, vão estar gabaritados, vão estar com condições de fazer e de passar. Porque aqui realmente o ensino focado nisso desde o início, né? Focado no aprendizado, não somente aquele estudo anacrônico, arcaico, né, das faculdades tradicionais de direito que ainda tem por aí. Tá bom, foi bem explanado. Obrigado. Então, minha exposição. Isso. Agradeço. E estou à disposição. O meu número está lá, podem procurar. Se tiver dificuldade com alguma matéria, pode me procurar, entendeu? Que eu não sabendo, eu vou aprender junto com vocês. Se for preso também, pode me procurar também, que eu dou um jeito. Não mais ninguém vai ser. Obrigado. Obrigado, Arão. Pessoal, dando sequência aqui, os dois, eu acho que assim, vocês têm que entender tudo que eles falaram, dividam pela metade e depois por 2 novamente, porque os dois são meus estagiários. Não serve de referência para poder falar. Seguindo, dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, que eu estava falando do nosso treinamento, vocês terão as disciplinas. Então, estou voltando aqui na página inicial, novamente, só para vocês terem a mesma visão. A internet não vai me ajudar. Tudo bem? Esperamos a duração do tá? Vai gravar o sistema, tá? E, pessoal, ó, então vamos imaginar essa disciplina que vocês terão amanhã. O professor Olivos ainda não colocou aqui para vocês, porque o aba dele também está terminando de ser liberado. Mas aqui, quando vocês entrarem, vocês terão a opção, além daqueles livros que eu já mostrei para vocês na biblioteca virtual, vocês também têm um livro didático aqui na própria disciplina, que vai trazer para vocês aqui alguns conteúdos. Bom? Além disso, nas unidades de ensino, então vamos imaginar, amanhã vocês têm a primeira aula. A primeira aula estará na unidade 1, sessão 1. O que eu preciso, então, fazer para a aula de amanhã, professor? Assistir ao conteúdo da web aula, entre no conteúdo da web aula, leiam o material que está aqui disponibilizado para vocês, né? Ó, vejam o seguinte, às vezes, ó, por exemplo, direito adquirido, vamos precisar clicar em cima para ele poder abrir, que está aqui, né, de conceito, que é trazido para vocês, coisa julgada. E assim vai até o final. Professor, terminei de ler o web aula, o que eu faço? Ligo novamente, atividade de sessão 1. Venho aqui, atividade diagnóstica. Não se esqueça, só tentem fazer depois que vocês lerem o material da web aula. Tá bom? Professor, estou lá, já li todo o material. Vou tentar responder o questionário. Quando vocês clicarem em tentar responder o questionário, vai abrir a primeira tentativa. Vocês têm pelo menos 2 tentativas para acertar as 3 questões que são colocadas aqui para vocês.
são questões objetivas, são questões de múltipla escolha. Não percam as duas oportunidades, porque ao final do semestre, pessoal, tanto a atividade diagnóstica quanto a atividade de aprendizagem poderão somar a vocês até 3.000 pontos. O professor ele vai ter 2.500 pontos para distribuir em sala de aula e vocês terão mais 3 pontos dessa atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. O material do professor Olivas vai ficar aqui, ó, no momento aula, slide ou qualquer material de apoio que ele venha colocar para vocês. Vai lá, Bombom, vai com ele. Unidade 1, sessão 2. Então, professor, próxima quarta-feira, vocês deverão ler, então, conteúdo da web aula, atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Tudo isso daqui, minha recomendação para vocês, façam antes da aula. Para que no momento aula, vocês possam debater mais com o professor, né? Quando o professor vier falar para vocês, igual a gente estava aqui vendo em relação à aula de manhã, um dos conteúdos, né, que ele provavelmente já deva falar com vocês aí, está relacionado a esses conceitos iniciais de coisa julgada, que vem a ser direito, e aí tudo isso. Vocês já tendo uma visão inicial, a hora que ele começar a dar exemplos, falar de casos aqui, vocês já terão a possibilidade de, até como eu disse no final do treinamento de ontem, né? Pessoal, dúvidas, eu tenho certeza que vocês nem chegaram no momento da dúvida ainda. Por quê? Vocês ainda não colocaram na prática. A dúvida, ela surge quando vocês estão com a mão na massa. Ó, peguei para fazer, professor, nossa, agora que eu vi o negócio, né? Eu preciso treinar um pouquinho mais. Mas a plataforma, ela é bem intuitiva, é bem tranquilo de vocês compreenderem, né, a forma como ela é manuseada, o que ela traz de facilidades para vocês. Então, por exemplo, sugestão para o professor amanhã, que ele fale sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Traz aqui para vocês já a fundamentação legal, vigência da norma, vai trazer para vocês conteúdo, o que é norma. Normas são leis. E aí vocês vão aprender por que se chegou a esse conceito de norma, de normatização, de trazer algo que é do mundo costumeiro para o mundo positivado, que é aquilo onde nós temos por escrito. Vocês vão aprender um pouco sobre isso com seus professores. Analogia, quando eu tenho que decidir um caso, mas para decidi-lo, eu não tenho uma lei específica. Então, eu vou usar uma analogia, uma norma que ela é semelhante, aplicável àquele determinado caso. Também é possível se fazer assim. Quando eu decido baseado em costumes, vocês verão que há uma diferença entre o direito existente, né, em especial nos países da América Latina, para o direito existente nos países do continente europeu, que eles utilizam uma base do direito que ela acaba sendo, para o direito europeu, baseado mais em costumes. Então, não há tanta legislação escrita. E, por outro lado, nós temos, né, a nossa herança romano-germânica, onde há uma necessidade de tudo estar escrito em lei. Tanto que uma das máximas que vocês vão aprender dentro do direito é o seguinte: se não houver uma legislação dizendo o contrário, eu posso fazê-lo. Tá? Então, eu posso matar? E aí? O que vocês acham? Depende da circunstância. Ótima pergunta. O direito é essa melhor resposta. Depende, serve para tudo. Mas vamos imaginar, existe alguma lei que me impeça de matar? Não. Existe uma sanção. Sim. Se eu matar alguém, tanto que o verbo, né, que vocês olharem o artigo 121 lá, é matar alguém. Se eu te cometer, né, um homicídio, e aí, circunstâncias, vocês vão ver com os professores de penal, eu vou sofrer uma sanção, ou não, dependendo do caso e como você diz, né? Mas é só para vocês entenderem. Existem muitas coisas que são realizadas, e nós vimos nessas palestras ao longo da Semana Magna, onde a grande discussão que nós vemos, principalmente no mundo da internet, é o seguinte: o que pode
o que não pode. Hoje em dia, né, a grande dificuldade que nós enfrentamos, ela está relacionada à liberdade de expressão. Então, veja, eu, né, estou muito contente, muito feliz de trazer uma ministra do Supremo Tribunal Federal para o curso, mas isso não tira, né, enquanto pesquisador professor, as minhas críticas ao órgão, que muitas vezes traz ali as suas interpretações que, na minha visão, podem ser ou poderiam ser diferentes, né? Mas é a minha visão. De todo modo, o que eu estou querendo trazer, ou por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque se a gente analisar, né, a máxima instância que é o STF, ou eu analisar a quinta de os juízes, a dificuldade é a mesma. Eles também vão tomar decisões aqui que não vão ser as melhores decisões. Por quê? Ora, vai agradar um lado, ora, vai agradar o outro. Eu nunca vou ter uma decisão que vai satisfazer os dois lados. Contava para as duas, né, de um caso, me deixou muito esgotado hoje, fisicamente e até mentalmente. Eu já comentei na turma de vocês que é aquele caso da ação avoenga, da avó pedindo para visitar os netos. E a bendita visita era hoje, depois de 4 meses. Levei a cliente em São José dos Campos. E assim, pessoal, vocês vão... Isso a gente não consegue ensinar. Isso vocês. Vocês vão ter muito mais do que nós vamos, né? Que é o tal do feeling, do sexto sentido. Eu sabia que ia dar. Quando ela fechou um acordo para quase 4 meses depois, eu falei, isso não vai ser. Só explicando o caso, para você entender. A filha não deixa a mãe dela ver os netos. Por quê? A filha brigou com o tio, que é irmão da mãe, e queria que a mãe brigasse com o tio por ela. Ela falou, não, essa briga é sua. Resolva lá. Como ela não resolveu, falou, então tá do lado dele? Tá bom. A senhora não vê mais os netos. Fazem 3 anos. Aí entra a alienação parental. Entra a alienação parental que ela está fazendo. Hoje, inclusive, né? Falei assim, aquelas coisas, parece filme. Se contar, dá um roteiro bacaninho. Chego na clínica, adiantado, para não ter nenhum problema. Estava marcado às 10 horas da manhã, chego umas 9h20. Já acompanhamos. É uma reunião com psicólogo. Então, ela ia ficar 1 hora. Esperamos 4 meses para ela ficar 1 hora com os netos, na presença de um estranho. E aí, perfeito, não fui de terno, fui descaracterizado. É um amigo da vovó que está junto e tal. Beleza. Portão fechado. Falei, eu tenho um nome, porque assim, quem definiu dia, hora e profissional foi a mãe. Não foi a minha cliente, que é a avó. Fomos lá em São José, que é onde as crianças moram, junto com a mãe. Chegamos lá, ligo para a psicóloga. Falei, doutora, estamos aqui para a consulta das 10 horas, mas o portão está fechado. Queria ver como é que faz para entrar. Ela, que consulta? Do processo tal. Aí comecei a explicar para ela. Ah, doutor, hoje é terça-feira, hoje eu não atendo. Quem que marcou esse horário? Foi a sua cliente? E aí, como eu já esperava por isso, né, na hora, 9h, vem a viatura, para, explico a situação, eles falam que eles não poderiam lavrar o boletim de ocorrência, porque as duas partes precisavam estar ali. Então, a minha cliente reclamando e a outra parte, como a outra parte não estava, aí é um documento unilateral. O que é unilateral? Só eu estou contando a versão da história. Então, eu tenho que ir na delegacia de polícia. Aí me explicaram como é que ia na delegacia de polícia. Aí a gente já vai com aquela visão de interior, né? Se for igual a delegacia de Itajubá, eu vou chegar lá, vou sair de lá às 6 horas da tarde. Cheguei lá, tinha ninguém. Porque são regionalizadas, né? Não é igual a Itajubá, que tem uma. Ela é regionalizada. Então, cheguei, não tinha ninguém. Comecei a lavrar o boletim de ocorrência, estou passando as informações. Estava quase no final do boletim de ocorrência, a hora que eu olho para trás, quem está lá? A mãe, com as 2 crianças, para fazer um boletim de ocorrência que eu e a minha cliente não tínhamos ido em São José dos Campos. Horário marcado. Entende? E aí, assim, você perguntou sobre alienação parental, né?
A avó brilhou o olho a hora que viu as crianças, porque até passou mal a hora que não ia ver novamente. E aí tentou, né? Nessa hora, o advogado não tem como ficar ali como um árbitro. Não conversa, não conversa. Vai conversando. E ela virava para os netinhos dela. Oi, filhinha, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Mãe, posso falar com a vovó? Não, 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 não. Tirando as crianças. E aí, assim, são algumas coisas que acontecem dentro do direito, né? Vocês que estão entrando agora, vocês entenderem a diferença desse conceito de direito. Então, a avó tem o direito de ver os netos? Tem. 8 e 6. 8. E justiça. Né? E assim, vai ver o Gustavo comigo hoje, ele estava lá, ele vai ter a visão dele acadêmica disso, né? Eu estou falando com isso que eu estou esgotado, física e mentalmente, por conta de, assim, o que eu tento passar para vocês? Nós não podemos absorver os problemas dos nossos clientes. Os problemas são deles. Mas eu sou pai. E eu vendo uma situação daquela ali, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, são 2 crianças. A avó não vai matar as crianças. Deixa conversar. Faz mal mais para as crianças. Nesse momento, estando ali como advogado, pode conter, tem que conter emoção ou Tem que ser pode técnico. Porque, veja tem que bem, ficar tipo, na sua ali e deixar acontecer? o que eu tentei fazer, e mesmo assim vocês aprenderão um código de ética que não é o recomendado. Se ela tem um advogado, não posso falar diretamente com ela, tenho que falar com o advogado dela. O advogado não estava ali. E era uma situação de conflito. Aí eu tive que chegar nela, né? Doutor, então, ela é médica, né? Eu estava contando, tem só um detalhezinho, como contei antes no começo da história. Ela é uma doméstica, costureira, e fazia salgadinhos, costura, para pagar a faculdade de medicina da filha. Formou a filha médica. E criou as crianças para ela poder dar plantão. Passava fome para que a filha pudesse comer, levar lanche para a faculdade. Não, ainda não, porque não é o objetivo, não é dinheiro. Dinheiro não satisfaz a minha cliente. Você pode chegar para ela com 10 milhões, ela te deu 10 milhões para esquecer os netos, ela não quer. E aí, assim, ó, entendo, né, os pormenores. Durante esses 3 anos, o que aconteceu, assim, as coisas mais graves que eu vejo. A mãe morava numa casa que foi comprada pela filha depois que ela se tornou médica. Quando eu entro no processo, eu expliquei que tudo isso poderia acontecer. Para poder regulamentar as visitas, o que a filha fez? Despejou a filha. Despejou a mãe. Despejou a mãe. Colocou a mãe na rua. Aí, E nesse caso, a justiça entra onde? Faz que justiça nisso? A casa está do lado da filha. Ah, no caso da avó querer ver os netos. Sim. Aonde a justiça Aí que tá, olha só. determina? Vontade. Em outubro do ano passado, quando eu fiz o acordo, né, eu fui para qualquer acordo. Eu só queria restabelecer a convivência entre eles. Inclusive, esperando que ela falou que tem um tempo para os netos, né, se prepararem para rever a avó, que criou os netos. Tudo bem. Aí, nesse ponto, é a hora do técnico. E ela sem advogado nesses processos. Ela, É. eu sou advogado dela. Não, da filha. A filha tem, e aí eu vou Foi instruída e falou. Eu vou ter que falar para vocês o português mais claro. Até mais que o advogado, né? Não, só ele. Mas, gente, é difícil a gente falar. Não sou melhor do que ninguém, não é isso. Não estou dizendo nada disso. Mas advogado é muito de desconhecer o direito. E de desconhecer o tipo de situação que eu estou falando de não se envolver. Na audiência, é uma audiência pesadíssima. O que acontece? Vocês vão aprender o seguinte, vamos lá. Você quer me constituir como seu advogado. O que você precisa fazer? Formalmente, uma procuração. Isso. Informalmente, se você me encontrar no corredor do fórum, professor, vem aqui, estou precisando de você. Falo, beleza? Chega na frente para o juiz e só fala assim, juiz, ele é meu advogado.
Acabou. É isso. É informal. Isso chama-se procuração tácita. Então, vocês aprendem isso na escola, faculdade. Abre a audiência de conciliação. O que que o... Que horas são? Tá. Vamos mudar já o... Vamos mudar. O que que o advogado vira e fala assim? Porque o promotor estava sentado do meu lado, porque envolve menores, então tem a presença do promotor, e ele fica do lado do autor. E aí, como nós entramos com o processo, a possibilidade de acordo, eu falei, eu quero ouvir da parte, que eu estava ali para fazer um acordo. Aí ele vira assim, não, só uma coisa. O senhor tem procuração? Eu quase ri na cara dele. Porque o promotor virou para ele e falou assim, doutor, mas isso é um empecilho, o senhor fazer uma proposta de acordo, né, sobre a licitação, que é o tema, que nós estamos aqui para discutir. Não, porque tem que ser tudo certinho, né? Ter no trabalho, entrar no processo eletrônico, puxar a petição, mostrar que a minha procuração estava lá. Muito bem, você viu minha procuração? Mas quem que é você? Eu falei, ó, aquele que está em caixa alta ali, ó, Regis William da Silva Andrade. Você quer saber minha titulação também? Pós-doutor em Direito, o que mais que você quer saber? Se você não sabe meu currículo, eu vou passar. Às vezes é isso que você está querendo saber. Não, 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 doutor, não é isso, não. É porque tem que estar tudo certinho. Eu falei, tudo bem. Vamos então para a parte agora que interessa. Existe possibilidade de acordo? Não. Mas quem que estava pedindo minha procuração? Qual a razão? Ele está pedindo minha procuração? Então, assim, foi uma audiência muito tensa. A todo momento, esse advogado batendo de frente com o promotor e com a juíza, mas fechamos o bendito acordo para chegar hoje nesse desfecho. Que, infelizmente, né? Eu falo infelizmente para, tecnicamente falando, eu viro a moeda agora. Porque se eu tive que ir em São José, eu vou exigir ela vir aqui agora. E trazer para todas as visitas acontecerem aqui em Cojubá. Porque é um casos muito grande. Fazer uma senhora dessa, né, com poucos recursos, ter que deslocar e lá, e um senhor de segurança. E, né, porque na época, os filhos moravam. Tem isso também. Mas hoje, se eu tivesse que entrar hoje, tinha que ser lá. Porque é do domicílio dos menores. Mas no caso, a mãe está desrespeitando a justiça? E cumpriu uma ordem judicial, por isso Aí que eu tive que ir lá na... Por isso que eu tive que ir na delegacia para poder fazer o boletim de